Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui conosco na Igreja Só o Senhor é Deus, na Avenida Iguatemi, número 909, aqui na cidade de Naviraí, liderado pelo nosso querido pastor Edson Alves. E você que está nos assistindo neste momento ao vivo ou depois vai estar nos assistindo, eu quero te pedir, compartilhe esta palavra, digite aí nos comentários de onde você está nos assistindo, mande o seu pedido de oração e fique bastante atento, reúna a sua família e vamos receber esta palavra que se encontra no livro de Jó, capítulo 3, e o verso de número 25 e o verso 26. Jó, capítulo 3, versículo de número 25 e o 26, que diz assim: aquilo que eu temia, ou exatamente aquilo que eu temia, desabou sobre a minha cabeça, e o que eu receava, aquilo que eu tinha medo, me atingiu, me assombrou, veio me assombrar. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, só tenho agitação e perturbação. Versículo 25: aquilo, ou exatamente aquilo que eu temia, aquilo que eu tinha medo, desabou sobre a minha cabeça. Amém? Meus amados irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, ela tem por título: vivendo pela fé ou pelo medo. Vivendo pela fé ou pelo medo. Todos nós conhecemos a história de Jó. A história de Jó é o retrato do justo sofredor. Através da história de Jó se nasce a pergunta: por que sofre o justo? Por que sofre o servo de Deus, temente a Deus? E você vai encontrar na narrativa do capítulo 1 que Satanás, ele questiona a Deus, o próprio Deus, ele questiona a Deus a fidelidade, o motivo, a causa da fidelidade, da lealdade de Jó. E o texto vai dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. A Bíblia vai dizer que ele tinha muitos filhos, ele tinha muitas ovelhas, muitos camelos, muitas jumentas, muitos empregados, uma esposa bela. Ele era o homem mais rico da sua época. Ele era um homem importante e era um homem que temia a Deus. E Satanás questiona: deve haver alguma motivação oculta? Deve haver alguma segunda intenção? Um motivo próprio, egoísta da parte de Jó para continuar servindo ao Senhor. Então Satanás vai dizer: olha, ele tem muitos motivos para servi-lo, ele tem muitos motivos para adorá-lo, porque o Senhor dá tudo para ele. Nada lhe falta, não lhe falta saúde, não lhe falta amor, não lhe falta carinho, não lhe falta riqueza, não lhe falta alimento, não lhe falta nada. Então você conhece o conflito de Jó, aonde Satanás, onde Deus sugere a Satanás, onde Deus conversa com Satanás, e ali nasceu um pacto, ali nasceu um plano, aonde a fidelidade de Jó foi testada. E você conhece a história que Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os empregados, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu tudo o que tinha, e a sua própria esposa vai dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó, no auge da sua dor, do seu sofrimento, ele ainda mantém a sua fé, ele ainda mantém a sua esperança, a sua integridade para com a sua fé em Deus. Ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Mas você conhece a história no capítulo 3, o versículo 1 vai dizer: depois disto, o texto vai dizer, finalmente, depois de tudo isso, Jó quebrou o silêncio da sua dor, ele quebrou o silêncio do seu sofrimento,
Ele quebrou o silêncio da sua prova e passou Jó a falar. Ele fala muito. Depois dessas coisas, depois de perder os filhos, depois de perder as fazendas, perder os empregados, depois de perder toda a alegria, todo o gozo, todo o vigor, toda a força, toda a saúde, o capítulo 3 diz: depois disto, depois destas coisas, depois deste tempo de sofrimento, finalmente passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia, o dia em que nasceu. A minha pergunta diante de tudo isto, que será que seríamos capazes, ou até onde suportaríamos desta prova que Jó suportou? O texto diz que depois de todo o sofrimento, depois de perder tudo, ele começou a falar. E quantos de nós, diante das provações, dos testes da nossa fé, não precisa passar um dia, no primeiro dia já estamos murmurando. Não precisa doer uma hora, nos primeiros minutos já estamos reclamando. Não precisa uma hora, nos primeiros segundos, não precisa um minuto, já estamos a blasfemar, já estamos a questionar a presença de Deus, aonde Deus está em meio a tudo isto. E toda a fé, toda a confiança, toda a esperança se vai. E na maioria das vezes, às vezes nos comportamos como se nunca tivéssemos conhecido a Deus, como se Deus nunca tivesse feito nenhum bem para nós, como se Deus nunca tivesse visitado a nossa casa, como se Deus nunca houvesse abrido uma porta, como se Deus nunca tivesse estendido as suas mãos poderosas para a nossa vida. O desespero toma conta de nós, o medo arrebata e a gente diz: meu Deus, o que será de mim? A história de Jó é o retrato do sofrimento de um homem justo. Mas eu descobri o problema de Jó. Qual foi o começo? O que provocou? No capítulo 1, capítulo 2, você vai descobrir que Satanás, Deus pergunta para ele: de onde você vem? E ele vai dizer: de rodear a terra. Nas entrelinhas, Satanás está dizendo de porta em porta, cidade por cidade, rua por rua, a sondar os seres humanos, a observar os seres humanos. E Deus vai dizer: tens observado o meu servo Jó? Ai, ai, ai. E qual foi o problema? Qual foi a brecha? Satanás não encontrou o pecado porque ele era fiel, ele é íntegro, ele tem que concordar com Deus. Mas ele encontrou uma porta de acesso. Ele encontrou o medo no coração de Jó. Meu Deus, meu Deus. Ele encontrou o assombro, o pavor. Ele encontrou o medo no coração de Jó, porque Jó vai dizer assim: aquilo que eu temia, aquilo que era o maior medo da minha existência, me veio, desabou sobre a minha cabeça e me atingiu. Você já ouviu alguém dizer: eu tenho medo de morrer? O outro vai dizer: o maior medo que eu tenho é dos meus filhos irem para as drogas. E o outro vai dizer: o maior medo que eu tenho é de ficar desempregado e não ter o que comer. O outro vai dizer: eu tenho medo de acabar me desviando, como se não houvesse firmeza e confiança em Deus, na sua fé. Milhares de pessoas, muitas delas que participam do corpo, se assentam à mesa, participam da Santa Ceia, pregam a palavra, cantam, adoram, mas ainda estão assombrados, ainda vivem assombrados pelo medo, pelo favor do que será, do que acontecerá. Então Jó vai dizer, eu imagino que com lágrimas, eu imagino que encurvado ou levantando a face ao céu e dizendo: aquilo que era o meu maior medo me sobreveio. E de repente, adivinha o que aconteceu? Exatamente aquilo que Jó tinha de mais medo. E qual era o medo de Jó? Dá a entender que o medo dele era perder os seus filhos. O medo de ter que realizar o culto fúnebre dos seus próprios filhos. Ele amava tanto os seus filhos, e o medo dele era ter que velar os seus filhos, sepultar os seus filhos, as suas maiores riquezas. O medo de Jó era perder os seus queridos empregados, de vê-los morrer.
O maior medo de Jó era perder os bens, porque ele a conquistou com muita luta, com muito trabalho. Ele tinha medo de perder todas essas coisas. Aquilo que era o meu medo lhe sobreveio. Ele tinha medo de ficar doente, quem sabe não poder cuidar dos seus filhos. Ele tinha medo de ficar enfermo e não poder amar a sua esposa e estar perto dela. E aqui está Jó, totalmente destruído. O seu corpo, a sua carne, a lepra, as enfermidades, os tumores são visíveis. O mau cheiro é insuportável, ao ponto que Jó teve que se retirar das pessoas, se distanciar das crianças, se distanciar da sociedade. E agora a companhia dele é a solidão, a companhia dele é a dor, a companhia dele é o sofrimento, a companhia dele é o mau cheiro, a companhia dele é o sofrimento. E ele vai dizer: o maior medo da minha vida, aquilo que me assombrava nas noites, me sobreveio, me atingiu, desabou sobre a minha cabeça. A boca, ela tem o poder da vida e da morte. E Satanás ouviu isso. Satanás sondou a vida de Jó e não encontrou erro, não encontrou falhas morais. O caráter dele era impecável, mas encontrou o medo. Eu imagino que numa das conversas de Jó, alguém lhe perguntou: Jó, qual é o maior medo da sua vida? Qual é o medo da sua vida? E este medo declarado de Jó sugeriu a criatividade, porque o próprio Satanás vai dizer: toque no corpo dele, toque nos bens. E o Senhor vai ver que ele vai zombar, ele vai se afastar, ele vai virar o rosto, ele vai desprezá-lo. O inimigo está sempre ao nosso derredor, apenas investindo em nossas vidas, em nossos pensamentos. Porém, ele só terá certeza que sua investida está dando certo quando abrirmos a nossa boca para mostrar nossa fé ou o nosso medo. O diabo está nos sondando todos os dias. A Bíblia diz que ele anda como leão, rugindo ao nosso derredor. Ele fica sondando as nossas atitudes, a reação, a maneira como você lida com as lutas, a maneira como nós nos comportamos diante dos problemas, dos desafios. E eu quero provocar você através desta palavra, sabendo da existência desse ser espiritual, que é o meu e o seu adversário, lhe rondando, lhe cercando, lhe sondando, lhe perseguindo. Diante desta realidade, mude o seu comportamento, mude a sua maneira de declarar. E não diga mais: eu tenho medo dessas coisas. E não diga: eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de viver, eu tenho medo do desemprego, eu tenho medo de desviar. Não, diga: eu tenho confiança em Deus. Eu acredito que Deus vai salvar os meus filhos. Eu acredito que os meus filhos vão se formar, eles vão viver muitos anos, eu vou ter netos lindos e preciosos. Eu acredito que o meu ministério vai dar certo, o que Deus colocou na minha mão vai prosperar, eu vou alcançar os objetivos que Deus sonhou para mim. Aquilo que era o maior medo de Jó foi o que aconteceu com Jó. Você pode ver, com certeza você já teve a experiência de ouvir da boca de algumas pessoas: eu tenho medo dessas coisas, e aquelas coisas aconteceram na vida daquela pessoa. Então o medo alimenta o inimigo, mas a sua fé declarada, a sua fé, a fé que você professa, ela vai destruir todas as tentativas do inimigo de tocar em você. Mas eu quero que você entenda que a história de Jó, ela é um retrato de que Deus cuida, de que Deus permite as provações, mas a recompensa, a providência de Deus, ela é dobrada para o seu povo, para os seus filhos. Lembra da pergunta? Eu já estou caminhando para o fim. No começo da palavra: você suportaria uma parte das provações que Jó suportou? E o texto diz assim: olha, depois disto, depois de tudo isso, Jó engolia seco aquelas coisas. Jó se segurou, ele se fechou, ele suportou na força da carne.
dias terríveis, dias de dores. Ele levantou a cabeça, se manteve firme, mas o capítulo 3 vai dizer: depois disto, finalmente, ele quebrou o silêncio e começou a falar. Ele vai dizer: olha, a sugestão de sua mulher é que ele amaldiçoasse a Deus, mas ele vai dizer: maldito o dia em que eu nasci, maldito o dia em que minha mãe me deu a luz. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, e nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia, aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que desapareça do calendário o dia em que eu nasci. Ele vai dizer: por que minha mãe não me abortou? Por que minha mãe não fez um aborto às escondidas? Seja estéril aquela noite, seja sem banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-se aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem exercitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Porque minha mãe me segurou no colo e me deu os seios para eu mamar? Porque minha mãe não me deixou morrer? Estaria tranquilo no mundo dos mortos, estaria descansando, porque ali na sepultura se cessa a perturbação, ali está o repouso do cansado. E do verso 25 ele vai dizer: aquilo que temo, aquilo que eu temia, atingiu, desabou sobre a minha cabeça. Meu Deus. No auge do sofrimento, no auge da provação, Jó começa a falar. E esse é o perigo, meu irmão. É quando a fé vai embora e o medo toma conta. É quando a incredulidade toma o nosso coração e a gente começa a falar algumas coisas que a gente corre o perigo de afrontar a Deus. A gente corre o perigo de botar tudo a perder. Mas só que Deus conhece você. Deus conhece até onde eu e você podemos suportar. Deus conhece a nossa estrutura e não se esquece que somos pó. Ele conhece todos os nossos dias. Jó está no auge do sofrimento. Jó está no auge. Ele não suporta mais. Depois de tudo isto, quem sabe você está vivendo este tempo. Depois de suportar, depois de orar para Deus salvar, eu já não aguento mais, eu preciso falar, eu preciso questionar, eu preciso dizer: Deus, por que isso? Deus, por que essas coisas? Deus, aonde tu estás? Eu quero orar por você. Fique de pé, por favor. O medo alimenta o inimigo, mas a fé atrai a providência de Deus, humilha os nossos adversários. Isaías 41:10: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 54, versículo 4: não temas, porque não serás envergonhado, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Curve sua face, eu vou orar por você. Pai querido, Managashuriandere malamanakantororobaishe Aramantuide quinteremase Minimaravasi andererege choroverika labasi reberebashe cantalabase. Nós queremos viver, Pai. Eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, eu oro por esta casa, por esta família. Os medos, ó Pai, o medo tomou conta do coração, tomou conta da alma, da mente. Como Jó, aquilo que era o maior medo da minha vida.
Quem sabe é o desemprego. Quem sabe é a perda de um filho, a perda de um ente querido. Quem sabe é uma enfermidade. Só o Senhor sabe o que está passando. Só o Senhor sabe qual é o medo deste homem e desta mulher. Mas em nome de Jesus eu oro que um espírito de fé venha aquecer este coração. Que o espírito de fé venha tomar conta de nossas vidas. E outra vez, independente das provações que o Senhor há de nos levar a passar, nós vamos viver a este nível. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Senhor, não precisamos ter medo, porque Tu estás conosco. Não precisamos viver assombrados, desesperados, envergonhados, frustrados, porque independente das provações, dos testes da nossa fé, o Senhor garante a sua presença. No Jó capítulo 28, versículo 8, 23 e 28, e verso 8, ele vai dizer: quando eu vou para um lado e para o outro, eu procuro a sua presença, eu não sinto a sua presença, mas eu tenho certeza de que Tu aqui estás. Existem dias que a gente não sente, Pai. Existe nem arrepio, nem uma presença, nem um abraço. A gente não sente aquele mover, mas o Senhor nos dá a certeza de que estás conosco. Prove, Pai, prove, Pai, porque Tu tens um propósito em cada provação. Tu tens um propósito, Senhor, Pai, em cada luta. E Jó 42, versículo 1 em diante vai dizer que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus planos e projetos podem ser frustrados. Jó vai dizer: antes eu conheci o Senhor só de ouvir, mas hoje os meus olhos lhe veem bem. Esta é a realidade profética, Senhor, que eu ministro sobre este homem e sobre esta mulher. Ele já está a ouvir por muito tempo, por muitos anos, palavras proféticas, palavras liberadas. Ele só sabe ouvir, ele só tem lembrança, memória de palavras liberadas, mas que venha ver, Pai, venha contemplar, venha desfrutar, venha tocar, venha segurar, venha manusear as bênçãos que o Senhor tem planejado para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Papai querido, eu termino esta oração dizendo: o Senhor não nos deu espírito de medo nem de covardia, mas de coragem, de ousadia, Pai. Que esta fé, Pai, que esta coragem tome conta de nós. Independente do que o Senhor nos permita passar, não teremos medo, não seremos frustrados, não seremos envergonhados, porque o Senhor garante a sua presença. Em toda a luta de Jó, o Senhor estava com ele. O Senhor não deixou sozinho, o Senhor garantiu a sua presença. E no final de tudo, o Senhor mudou a sorte de Jó e deu a ele em dobro tudo quanto antes ele possuía. E eu declaro, Pai, que o Senhor há de mudar a sorte deste homem e desta mulher e dar em dobro, Pai, e prosperar para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Compartilhe esta palavra, abençoe outras pessoas. E você que Deus tocar no seu coração, abençoe esta obra financeiramente. Você pode entrar em contato pelas redes sociais. Nosso pastor tem feito uma obra muito linda nessa cidade, e contamos também com as suas orações e com a sua ajuda naquilo que Deus ministrar sobre a sua vida. Que Deus prospere sua casa, sua empresa, seus negócios, em nome de Jesus. Amém e amém.